Zacarias é um profeta do Antigo Testamento, é o penúltimo livro do Antigo Testamento. O último livro é Malaquias, antes dele é o Zacarias, capítulo 4, versículo 6. E respondeu e me falou, dizendo: esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo: não por força nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos exércitos. Então nós temos que prestar atenção, não é por força nem por violência. Eu estou dando um exemplo para você ver. Uma senhora me contou, eu tenho liberdade para contar, entende que é da igreja, parecia um pastor nosso, e ela, em 1988, duas filhas, tenta trazer as filhas para a igreja, uma vinha se participar da mocidade, a outra era mais redia, mais durinha, né, para vir. Mas, então, é boa, estudiosa, boa menina e tudo. E ela, então, começou a querer aprender a dirigir. A mãe deixava ela pegar no carro, apesar de 16 anos, que é um erro, né? Era um Del Rey, você lembra do Del Rey? Alguém já teve o Del Rey aqui uma vez? Já lembra? Quem lembra do Del Rey? Era um carro moderno para a época, né? Que teve um presente, ó, até mostrou o Del Rey para vocês, olha lá, como é que era bonito, né? E era um Del Rey, assim, tipo caramelo, bonito, a cor do carro dela. E então ela deixava a filha, olha o que ela fazia, o suborno. Filho, ó, se você for na igreja domingo com a mamãe deixa você ir dirigindo. Cometia um crime e um pecado, porque não pode dar um carro a uma pessoa não habilitada, ainda por cima de menor, né? Então ela cometia um crime. Mas era o quê? Era o suborno, não funciona. E às vezes nós fazemos isso, eu brinquei assim, vai dar um saco de bala, vou te dar uma coisa. Não, não é por força nem por violência, é obra do Espírito Santo. Mas como obra do Espírito Santo? Em João capítulo 14, versículo 26, em relação ao culto da manhã, que foi para o culto de domingo, agora segunda-feira é maior. 14, 26. Ele diz assim: mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará meu nome, vos ensinará todas as coisas, ensinará você a ganhar a sua família, ensinará você a se comportar como tem que se comportar, e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Ele fará você lembrar de todas as coisas que você ouve dentro da igreja. Ainda em João 16, 13, o que ele diz aqui? Ele diz assim: mas quando vier aquele Espírito da verdade, nós aprendemos que o Espírito da verdade é o Espírito da palavra de Deus, pois aqui do lado, João 17, 17, ele diz: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então ele vos guiará em toda a verdade, em toda a palavra, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Essa é uma missão do Espírito Santo, ele nos ensina todas as coisas, ele nos ensina como nos comportar, como nos guiar. Aí nós vamos ampliar, vamos lá para o livro de Atos, capítulo 1, versículo 8. Atos 1, 8. Mas recebereis a virtude de quem? Do Espírito Santo. Virtude é poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, que é a nossa casa, em toda a Judéia, a nossa parentela, e até Samaria, os nossos vizinhos, e até os confins da terra, por onde passarmos, no trabalho, na escola, na rua, na igreja, onde estiveram, nós somos testemunhas do Senhor. Nós somos testemunhas de que a palavra de Deus é verdadeira, mas você não consegue isso sem o Espírito Santo. É muito importante, porque aqui em Romanos, capítulo 8, versículo 4, passa um pouquinho na frente, depois de Atos é Romanos, 8, 4, ele diz, mas a Bíblia diz, que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que são segundo a carne, inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são do Espírito, para as coisas do Espírito. Nós temos que saber, nós nascemos de novo. Se nós nascemos de novo, nós não estamos mais na carne, a carne é o natural do homem, nós estamos no Espírito, nós nos inclinamos para as coisas do Espírito, nós nos preocupamos com a salvação de almas, nós nos preocupamos, entender bem, com o nosso testemunho. Se a pessoa não nasceu de novo, é uma religiosa, se tornou membro apenas de uma igreja, se tornou até um orador ou um pregador, vamos dizer assim, profissional, ele não se preocupa com o testemunho, ele não se preocupa, porque para ele tanto faz, entenda? O que ele quer, tanto faz ele ser evangélico ou ser de outra religião.
o negócio dele é o bem-estar dele. Quando você se inclina, você tem um testemunho, você sabe que você é testemunha do Senhor. Quando você age errado com uma pessoa, você quer se desculpar com ela, porque você não quer deixar aquele mau testemunho, você não quer deixar aquele mau exemplo, você tem que verificar se isso acontece em você. Se você nem liga muito, mas também ele pisou na bola comigo, também me ofendeu, também me provocou, não. Mesmo que ele tenha provocado, você tem esse testemunho. Você quer falar, você quer se dirigir àquela pessoa e conversar com ela. Aí o Paulo fala um pouquinho ainda nesse assunto. 1 aos Coríntios 2,14. Esse aqui é muito conhecido nosso. Você vai lembrar dele. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus porque lhe parece loucura. O cara errou comigo, entendeu? Eu que tenho que pedir desculpa para ele? Eu que tenho que me acertar? Não. É por causa do seu testemunho. Você se preocupa com as coisas espirituais. Você se preocupa em ser uma testemunha do Evangelho. Então, você tem que verificar, se examinar se isso está acontecendo dentro de você. Se não acontece, você tem que buscar Deus, se envolver. Não quero forçar você a nada, mas por exemplo, domingo é dia da igreja buscar o Espírito de Deus, é o dia do Senhor, é aquele dia da comunhão com o Espírito Santo, que a igreja então vem ser revestida de poder. Você pode vir qualquer dia, quarta-feira, o pessoal está assistindo na segunda, para nós aqui é quarta. Então, quarta-feira, esse dia da família, estamos no 6º culto. Essa campanha aqui é só lembrando que não há salvação fora de Jesus, irmão. Não havia salvação fora da arca. Lembra a semana passada? Nós mostramos lá Gênesis capítulo 7, versículo 23, que toda alma pereceu, não sobrou ninguém. De vez em quando aparece aí um pseudo apologético, um hermeneuta aí que quer interpretar a Bíblia de maneira diferente e diz que não, ficaram gigantes, ficaram homens. Não, a Bíblia fala bem claro, olha só, diz assim, desde o homem até o animal, né? E até o réptil das aves do céu, e foram extintos da terra, e ficou somente Noé os que com ele estavam na arca. Não ficou nem do que estavam ali. A mesma coisa, no arrebatamento da igreja, não vai, entenda bem, quem não está com Jesus. E quem morrer sem Jesus não vai para a eternidade com ele. Então, nossa preocupação, levar você a seguir Jesus. Mas se você seguir Jesus como Noé seguiu, você vai levar a sua família com você. Noé levou a esposa, levou os filhos, levou as noras, né, que tinham naquela época. Levou todos, depois que apareceram os netos. Mas a mensagem aqui é o que? O homem natural não compreende, você precisa. No passado, reis, sacerdotes e profetas tinham o Espírito Santo, recebiam porção. Veja Davi, 1 Samuel, capítulo 16, versículo 13. 1 Samuel, capítulo 16, versículo 13. Então Samuel tomou o vaso do azeite e ungiu-o no meio dos seus irmãos. E desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e se tornou a Ramá. O Davi foi ungido no meio dos seus irmãos. Ele foi ungido como rei, mas ninguém ainda tinha entendimento para ali, para saber. Mas viram Davi sendo ungido pelo profeta, pelo homem que era a autoridade máxima, né, espiritual de Israel. Eles viram isso. Mas eles não aceitavam Davi, não, eles não reconheceram essa unção. Como às vezes nós também não somos reconhecidos. A nossa casa não nos reconhece como homens de Deus, como pessoas de Deus, né? Não sei o quê. Começa, porque é verdade que quando se aproxima muito, às vezes nós também vacilamos, mostramos o lado muito humano, às vezes estamos nervosos, às vezes estamos tristes, às vezes estamos deprimidos. Não, nós temos que vigiar que dentro de casa nós somos testemunhas do Senhor. Nós somos testemunhas do Evangelho. Aí o Davi não foi reconhecido. Por quê? No capítulo 17, versículo 28, o Davi foi até o campo de batalha para saber como é que estavam seus irmãos. O pai dele disse, meu filho, você vai lá, leva um queijinho. Eu falei que naquela época já tinha o presentinho. Ele disse assim, você vai lá, leva um queijo para os seus irmãos, leva um bolo e leva um também para o capitão da guarda. Quer dizer, para facilitar a entrada de vocês lá, a sua entrada lá. E levou o pão e o coisa. Quando ele chegou no campo de batalha, ele ouviu aqueles desaforos, né? O homem gritando lá, o homem falando uma porção de coisa, quando o Golias, ei, cadê o Deus de vocês? Cadê o Deus de vocês? Não tem isso, nem aquilo, aquele negócio todo acontecendo, tudo aquilo acontecendo, e ele vendo tudo isso, os irmãos vendo também tudo isso. E quando Davi chegou que ouviu aquilo, não aguentou, disse, mas ninguém vai fazer nada não? Quem vai enfrentar esse grandalhão aqui, quem vai enfrentar esse gigante? O Davi disse, eu vou. Isso chegou ao ouvido do seu irmão, olha o que diz aqui o 28. E ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar àqueles homens, acendeu-se a ira de Eliabe contra Davi, e disse, por que desceste aqui?
E a quem deixaste aquelas poucas ovelhas do deserto? Bem conheço a tua presunção e a maldade do teu coração, que desceste para ver a peleja. Então disse Davi: que fiz eu agora? Se mostrando que tinha uma rixazinha com Davi, ele. E porventura não há razão para isso, que ele não via em Davi ainda o ungido de Deus. Ele não via em Davi ainda como um servo de Deus, mas depois ele viu. Ele viu Davi lá no campo de batalha, levantando a voz, dizendo: ô grandalhão, eu vou contra ti em o nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado, e derrubou o gigante. Depois ele viu as batalhas que Davi, seu irmão jovem, vencia, entenda bem, porque Deus era com ele contra os filisteus. Então eles reconheceram. Mas antes de falar do reconhecimento deles, no capítulo 16, versículo 18, o Davi foi reconhecido fora de casa. É às vezes que Jesus falou: o profeta não tem honra onde? Na própria casa. Mas fora de casa ele teve a honra primeiro. Versículo 18, o rei Saul estava atormentado. Aí mandaram buscar uma pessoa que soubesse tocar harpa, porque aí trazia um louvor, uma presença de Deus, e o espírito mal saía. E diz assim: então respondendo um dos jovens, e disse: eis que tenho visto um filho de Jessé, o belemita, que era o Davi, que sabe tocar, e é valente, e animoso, e homem de guerra, e sisudo em palavras, e de gentil presença. O Senhor é com ele. Quer dizer, na rua ele foi reconhecido primeiro, mas depois que os irmãos viram que realmente Deus estava com ele, veja o que aconteceu, que é bonito isso aqui, lá no capítulo 22, versículo 1. Então Davi se retirou, Davi se escapou para a caverna de Adulão. Saul, perturbado, inveja, ciúme, queria matar o Davi. E ouviram quem? Seus irmãos, e toda a casa de seu pai, e desceram ali para ele. Quer dizer, todos desceram para ali, todos foram, porque agora eles reconheceram Davi como homem de Deus. Qual é a nossa lição? Não é por força nem por violência. Vai vivendo a palavra, vai praticando a palavra. A família vai vendo, vai vendo, vai vendo. Eu sempre conto também de dois primos, eles eram bagunceiros, de festa, baladas, aquele negócio todo, e um se converteu, se tornou pregador da nossa igreja, muitos anos atrás. Aí o outro primo viu e ficou muito zangado. Quando alguém falar de Jesus: rapaz, não faz negócio de igreja comigo não, que eu tenho uma bronca de crente, porque eles tiraram o meu parceiro. Meu parceiro andava comigo, meu primo, agora ficou careta, ficou crente, aquele negócio todo. Mas o tempo foi passando e esse primo começou a notar que o careta, que o crente estava sempre alegre, estava sempre feliz. Tinha alguma coisa diferente. O que ele tinha diferente? Tinha Jesus. Aí ele também foi para a igreja, recebeu o testemunho. Então estamos vendo, não é? Vai dando tempo, você tem que se envolver com o Espírito Santo, vai buscar Deus. Eu quero ser uma testemunha do seu amor, do seu poder, quer dizer, da mansidão, aqueles frutos do Espírito Santo, lá de Gálatas 5:22, medita. Ali fala paz, alegria, não é? Fala paz, alegria, amor, bondade, benignidade, fala longanimidade, fidelidade, domínio próprio e mansidão. Vê-se que aquilo não está aparecendo. Jesus, eu quero crescer para isso aparecer em mim. Quer dizer, veja onde você não está vivendo de acordo com a palavra de Deus, me ensine, e você vai, o brilho de Deus vai aparecer, o brilho de Deus vai ser forte na sua casa. Agora vamos deixar o Davi de lado um pouco, vamos para o Novo Testamento. Jesus, Mateus capítulo 3, versículo 13. Não podemos esquecer que Jesus era Deus, mas veio como homem. Como homem nasceu de Maria, né? Que nós comemoramos agora recentemente. Aí diz assim: e ele precisou do batismo nas águas e receber o Espírito Santo. Então veio Jesus da Galileia ter com João, junto do Jordão, para ser batizado por ele. Mas João opunha-se, dizendo: eu quero ser batizado por ti, tu vens a mim. Porque o João era profeta de Deus, ele andava com o Espírito de Deus, ele sabia quem estava diante dele. Ele que falou antes, primeiro, quando ele olhou Jesus a primeira vez, ele disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Quer dizer, ele vai ser sacrificado como um cordeiro e vai tirar o pecado. Então João sabia, disse: eu vou te batizar, que é isso? Eu careço. Aí Jesus explica para ele. Jesus, porém, respondeu, diz: deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água. E eis que se lhe abriram os céus, e viu quem?
o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. Somos nós. Nós precisamos ser batizados nas águas. Quem não foi batizado tem que ser batizado. Todo sábado aqui tem aula do batismo, depois do culto das 2 horas, e todo domingo, depois do último culto, tem, entenda, batismo nas águas. E toda a última quarta, o pessoal que está assistindo agora já dia 29 lá, tem batismo agora no dia 31. Então, o batismo nas águas é necessário. E buscar o batismo com o Espírito Santo. Para quê? Você vai ver, Jesus precisou. Mas não foi fácil não, pessoal. No capítulo 3 de Marcos, vamos para o Marcos, capítulo 3, versículos 20 e 21. E foram para uma casa, e afluiu uma outra multidão, de tal maneira que nem sequer podiam comer pão. E quando os seus parentes ouviram isso, pessoal, é muita gente, a gente atrás dele. Mas por quê? Diz que ele opera curas, opera milagres. Eles acharam que Jesus estava o quê? Maluco. Olha o que eles fizeram assim. E quando os seus parentes ouviram isso, saíram para quê? Para o prender, para interná-lo. Tem uma tradução que traz assim. Porque diziam, está fora de si, está fora de si, está falando que ele é Deus, ele está falando que faz curas, que não sei o quê, expulsa demônios. Não parece um pouquinho com a gente, às vezes? Dentro de casa, você está fanático. Eu falei, quando uma vez, uma irmã, ela falou uma coisa, essa irmã já é falecida já. Aliás, as duas pessoas da história já não estão, que foi minha mãe e ela. E aí ela falou uma coisa, eu falei, está amarrado o demônio, em nome de Jesus. E ela, para mim, não tinha nada. E saí, né? E quando a minha mãe chegou à noite em casa, ela chegou assim, rapaz, eu gostei que você foi para a igreja, fiquei feliz e tudo, mas você está fanático, hein? Você está chamando a sua irmã de demônio? Eu falei, não, eu não chamei a demônio, eu expulsei o demônio. Ela não entende, entenda bem, você falou, está amarrado o demônio, é a pessoa que está chamando ela de demônio. Ela falta de entendimento realmente. Então as pessoas às vezes nos tratam assim. E mais ainda, você vai ver, lá no João capítulo 7. Aí você vai ver que é bem claro, é bem exposto isso aqui para nós. João capítulo 7. Depois disso, Jesus andava pela Galiléia e já não queria andar pela Judéia, pois os judeus procuravam matá-lo. E estava próximo à festa dos judeus, chamada de Festa dos Tabernáculos. Disseram-lhe, pois, seus irmãos, sai daqui e vai para a Judéia, porque também os teus discípulos vejam as tuas obras. Porque não há ninguém que procure ser conhecido, que faça coisa alguma em oculto. Se faz essas coisas, manifesta-te ao mundo, porque nem mesmo seus irmãos criam nele. Disse-lhe, pois, Jesus, ainda não é chegado o meu tempo, mas o vosso tempo sempre está pronto. Quer dizer, vocês não estão entendendo nada. Mas veja só, nem os irmãos criam nele. E mais ainda tinha gente que também duvidava. Até hoje isso acontece. Versículo 12. E havia uma grande murmuração entre a multidão a respeito dele. Diziam alguns, ele é bom, e outros diziam, não, antes engana o povo. Você vê, estou falando de Jesus. Eles falaram isso a respeito dele. Jesus não brigou com seus irmãos. Jesus não discutiu com seus irmãos. O que ele fez? Só mostrava que ele era de Deus. Eles começaram a ver. Aí veio a crucificação, talvez alguém viu ao fanatismo que levou ele a morrer. Mas depois veio a notícia da ressurreição. E em Atos, vamos voltar em Atos, pessoal? Capítulo 1, capítulo 1, versículo 13. E entrando, subiram ao cenáculo onde habitavam Pedro e Tiago, João e André, Filipe e Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, o Zelote, e Judas, filho de Tiago, que é o Judas Tadeu. Eu até falei hoje de manhã, brinquei com o pessoal, que você pode decorar os 12 apóstolos, 12 discípulos de Jesus. Você já aprendeu a decorar? Alguém pergunta para você, já perguntaram? Um dia pode te perguntar, você conhece a Bíblia? Me dá o nome dos 12 discípulos aí. Aí você nunca mais vai esquecer. Eu falei que é como time de futebol. Eu dei a seleção de 1970. Qual foi a seleção de 70? Era o Félix, Carlos Alberto, Prito, Piazza e Marco Antônio. O Marco Antônio perdeu, a titular dentro do Everaldo, que era do Grêmio. Aí o meio-campo foi Clodoaldo e Gerson. O ataque, o Zagallo foi muito inteligente. Ele botou 4 camisas 10 lá na frente. Botou o Jairzinho de ponta direita, botou o Tostão com a número 9, Pelé não perdeu, o Pelé ficou com a 10 mesmo, ninguém tomou a camisa dele, e o Rivelino, que era 10 no Corinthians, foi ser 11 na seleção. Então, esse era o time do Brasil, então dá para escalar. Você nunca esquece como é que era a seleção: Félix, Carlos Alberto, Brito, Piazza e Marco Antônio, depois Everaldo, Clodoaldo e Gerson, né? Jairzinho, Tostão, Pelé e Rivelino. Mas o que tem a ver, então? A mesma coisa com os discípulos. Você começa com os 4 irmãos. O que é 4 irmãos? São 2 e 2. João e André, e Tiago, né?
Pedro e André. Vamos repetir. João e Tiago eram irmãos. Pedro e André eram irmãos também, não era? Então você não esquece nunca dos 4. João e Tiago, Pedro e André. Aí você faz um meio campo com Filipe, Bartolomeu, Tomé e Mateus. Você nunca vai esquecer desse meio campo. Nunca esqueça que esse aí é o do meio campo. É o Filipe, então não esqueça. Filipe, Bartolomeu, Tomé e Mateus. Aí você faz um ataque. Com quem você faz o ataque? Você faz o ataque assim, ó, só, Tiago de Alfeu e Judas Tadeu, para rimar, né? E Simão Zelote e Judas Iscariote. Saiu Judas Iscariote depois do Matias. Você nunca mais vai esquecer. Quer ver se você já marcou já? Vamos lá. Os 4 irmãos. João, Tiago, Pedro, André. Como é que é o meio campo, pessoal? Filipe, Bartolomeu, Tomé e Mateus. Deu para lembrar os 4 do meio campo? E o ataque, você nunca mais vai ser Tiago de Alfeu e Judas Tadeu. Simão Zelote e Judas. Deu para guardar os 12 discípulos agora? Você nunca mais vai esquecer. Só que depois sai o Judas e entra quem? Entra o Matias no lugar dele, né? Entra o Matias. Então você não esquece. É como também tem os 12 filhos de Jacó. 12 filhos de Jacó é mais fácil, porque são 4 mães. Então você pega a Lia, ela tem a metade dos filhos, mas a menina, só os 12 filhos que perdem. Aí você vai, a Lia teve o Rúben, o primogênito, depois Simeão, Levi, Judá, Isacar e Zebulon. Esses 6, marca esses 6, pronto. Aí depois a serva dela, chamada Zilpa, teve 2 filhos, Aser e Gade. A serva da Raquel também teve 2, Dan e Naftali. E os 2 da Raquel, que todo mundo sabe, quem são os 2? José e Benjamim, né? Então são os 12 aí, é fácil. Decora aí que você nunca mais vai esquecer. Que veio ter um pessoal que quer colocar você contra a parede, né? Ah, você conhece os 12 apóstolos? Você conhece os 12 filhos de Jacó? As 12 tribos? E as tribos? A diferença é que sai José e Levi, o José saiu, e o Levi entre os 2 filhos de José, que é justamente o Manassés e o Efraim. Vem voltando Atos 1,13. Aí é no 14. Todos esses perseveraram unanimemente em orações súplicas com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e quem mais? Seus irmãos. Os irmãos que não acreditavam nele, mas agora estavam com ele. A mesma coisa é conosco. Então nós temos que, não é por força nem por violência. É pelo Espírito de Deus. Se envolva com o Espírito Santo. Senão você vai ter que... Aí, no passado, os crentes queriam fazer isso, queriam fazer aquilo. Às vezes nós também queremos fazer. Eu vou trazer minha família, eu vou fazer isso. Não, só dá o testemunho. Dá o testemunho. Começa a fazer aquela brincadeirinha. Mulher, a minha irmã vem em casa. Que bom, vamos fazer uma comidinha para ela. Mas você nunca gostou da coisa do passado. Opa, está vendo que você está andando com Cristo. Está vendo que você mudou realmente. Vai mudar. E é isso. Eu não estou esperando uma pessoa cheia de briga, cheia de ódio. Não. Deus fale mais ao seu coração.